Olá! Na primeira parte da nossa aula sobre o efeito fotoelétrico, falamos sobre os resultados experimentais obtidos por Philippe Lenard e como a teoria ondulatória falhava, a teoria clássica ondulatória falhava ao tentar explicar o chamado efeito fotoelétrico. Nessa aula, segunda parte do assunto efeito fotoelétrico, falaremos sobre os postulados de Einstein no artigo publicado em 1905 e como essa visão heurística, segundo o próprio Einstein, permitiu a explicação dos fenômenos observados, das propriedades observadas por Philippe Lenard, do efeito fotoelétrico, e como, além disso, pôde fazer previsões acerca de como determinar a constante de Planck, por exemplo, a mesma constante de Planck que aparece na quantização da energia na radiação de cavidade ou radiação de corpo negro, obtida por Planck 5 anos antes, no ano de 1900. Então vamos à segunda parte da nossa aula sobre o efeito fotoelétrico. Muito bem, no ano de 1905, Einstein publica o artigo sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz. Nesse artigo, ele faz uma série de postulados, ele formula algumas hipóteses para justificar as observações até então. Bom, nesses postulados, podemos ver o seguinte: segundo as próprias palavras de Einstein, a ideia mais simples é que um único quantum de luz transfere toda a energia a um único elétron. Vamos supor que isso acontece. Então ele parte do princípio de que um único pacotinho de luz, né, que mais tarde foi batizado com o nome de fóton pelo Gilbert Lewis, né, transfere toda a sua energia, não parte, ele não compartilha a energia dele, não espalha a energia dele entre vários elétrons, não. É uma interação par a par. Um fóton pega toda a sua energia e transfere para um único elétron. Então ele supõe a veracidade desse fato. Né? Bom, a partir daí, a absorção de energia pelos elétrons é um processo descontínuo, né? O que não corrobora a hipótese clássica de que a energia transferida pelas frentes de onda luminosas seria continuamente distribuída entre os elétrons, né, ejetando-os. Né? Muito bem. Portanto, na teoria do Einstein, esse processo é descontínuo. Seriam pacotinhos ou quantum de luz, ou quanta, no plural, de luz, né, que transfeririam toda a sua energia para um único elétron. Então, um processo descontínuo, um processo par a par. Fóton, elétron. Um único fóton transfere toda a sua energia para um único elétron. Bom, pela conservação da energia, a energia cinética desse elétron ejetado, desse fóton-elétron, seria naturalmente a diferença entre a energia que ele absorve da luz, ou seja, a energia que ele recebe de um único fóton, descontando a energia de ligação desse elétron à superfície do metal. Os elétrons estão vinculados aos átomos que constituem o metal, né, quando o elétron atinge essa superfície. Muito bem. Então, a conservação de energia diz que a energia cinética que o elétron adquire tem que ser a diferença da energia em que ele ganhou e a energia que o prende, que o liga ao átomo da superfície. Muito bem, chamemos essa energia de W. Então, a energia cinética do fotoelétron seria a energia absorvida por um único fóton, descontando a energia de ligação. Então, para ele ser libertado, para ele ser ejetado, a energia que ele absorve da luz tem que ser maior do que a energia que o liga à superfície do metal. Ele se liga aos átomos do metal da superfície. Muito bem, ou do interior. Quanto mais energia esse elétron recebe, mais elétrons do interior, no interior das camadas eletrônicas, são ejetados. Então, vamos considerar que K seja a energia cinética adquirida pelos elétrons ejetados do material, dos fotoelétrons. Luz seria energia absorvida pelo elétron. Mas de onde vem essa energia? Desses pacotes de radiação eletromagnética, mais tarde chamados de fótons. Né? E W seria a energia necessária para libertar, né, os elétrons do metal, que é característico de cada metal. Cada metal tem uma energia de ligação eletrônica diferente. Muito bem. Bom, a partir daí ele assume a hipótese quântica. Né? Ele considera que essa energia que o elétron absorve da luz não pode ser qualquer energia. Ela tem que ser proporcional, tá, à frequência da radiação.
Então, ele assume a hipótese quântica de Planck, de que a energia absorvida pelo elétron, pelo fotoelétron, pelo elétron que vai ser ejetado, tem que ser proporcional à frequência da radiação incidente. Então, a energia desse único fóton é proporcional a H sendo a constante de Planck e Ni sendo a frequência correspondente à frequência da radiação incidente. Muito bem. Então, a energia cinética máxima, portanto, a energia cinética não é a diferença entre a energia que ele absorve da luz, descontando a energia de ligação. Então, quanto maior, para uma dada frequência, uma dada energia do fóton, a maior energia cinética que eu posso ter deve corresponder ao mínimo de energia de ligação, ou seja, os elétrons que possuem a menor ligação possível com os seus átomos, com os seus núcleos. Perdão. Então, nesse caso, chamamos esse W de φ, ou φ, chamada de função trabalho. Então, a função trabalho seria a energia mínima de ligação correspondente à energia máxima com que os elétrons podem ser ejetados, os fotoelétrons, para uma dada frequência de radiação. Então, a energia cinética máxima seria Hν, que é a frequência, que é a energia do fóton incidente, a energia do pacotinho de luz, do quantum de luz absorvido por um único elétron, descontando a energia mínima de ligação desse elétron com esse núcleo do metal que constitui a superfície onde a radiação está incidindo. Então, a energia cinética máxima seria proporcional, onde H é uma constante, tá? Constante de Planck, vezes a frequência, que seria a energia do fóton. Essa energia seria quantizada, ela seria descontínua, proporcional à frequência. Mudou a frequência, você muda a energia. Quanto maior a frequência, maior a energia desse fóton. Quanto menor a frequência, menor a energia desse fóton. Menos a função trabalho. Muito bem, daqui nós percebemos que a energia cinética máxima, no postulado de Einstein, no modelo de Einstein, ela depende apenas da frequência da radiação, já que H é uma constante universal, e do material, já que a função trabalho é a energia mínima de ligação do elétron ao núcleo daquele átomo que constitui o metal, né, na superfície onde eu incido a radiação, faço incidir a radiação. Muito bem, então essa expressão para energia cinética já começa a bater com os resultados observados. Então, como vimos, a energia cinética máxima que os elétrons adquirem numa situação em que impusemos um potencial retardador, né, a energia cinética máxima com que eles saem, os elétrons são ejetados, corresponde à energia cinética zero no outro eletrodo. Portanto, a máxima energia cinética que um elétron pode ter é aquela para a qual ele para no outro eletrodo quando é imposto um campo elétrico em sentido contrário, ou seja, gerando um potencial de retardamento. Então, pela conservação de energia, como nós vimos, essa energia cinética máxima corresponde à energia potencial adquirida pelo elétron quando ele para no outro eletrodo, bem próximo à superfície do outro eletrodo. Então, essa energia cinética máxima é igual ao produto da carga do elétron pelo potencial de retardamento, que constitui a energia potencial adquirida pelos elétrons com máxima energia cinética. Então, vemos que a energia cinética máxima é dependente apenas da frequência e do material sobre o qual incide a radiação. A mesma coisa valendo para o potencial de corte, que, como Lenard mostrou, dependia apenas da frequência e da função trabalho, portanto, do material que constitui o eletrodo sobre o qual incide a radiação. Então, a expressão obtida por Einstein corrobora os resultados de Philippe Lenard, porque mostra que a energia cinética e o potencial de retardamento não dependem da intensidade da luz, só dependem da frequência e do material sobre o qual a radiação incide. Então, a energia cinética máxima, ou a tensão de corte, independe da intensidade da luz e depende apenas da frequência da função trabalho, ou seja, dependente do material que constitui o anodo. Dobrando a intensidade da luz, nós vamos dobrar o número de fotoelétrons emitidos. Mas nós não alteramos a energia cinética emitida, a energia cinética dos fotoelétrons emitidos pela superfície do metal. Esse modelo é consistente com a emissão quase que instantânea, né? Porque havia uma preocupação de existir um tempo entre a absorção da radiação e a emissão desses fotoelétrons, né? Bom, nesse caso, temos aqui uma emissão praticamente instantânea.
seja, esses pacotes transferem todo esses quantum de luz, esses quanta de luz, transferem toda essa energia para um único elétron. E esse elétron ganha essa energia cinética e o intervalo de tempo entre a absorção e a emissão desses fotoelétrons é praticamente instantânea, né? Experimentos mais tarde revelaram que é da ordem de 1 parte por bilhão de segundo. Então, podemos considerar que no modelo de Einstein, a absorção e a posterior, né, emissão desses fotoelétrons se dá de forma praticamente instantânea, um intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Então, podemos considerar quase que imediatamente a ejeção dos fotoelétrons. Portanto, para ejetar o elétron, a energia do fóton deve ser maior que a função trabalho, como nós já discutimos. Mesmo para altas intensidades, o que você aumenta é o número de fótons na unidade de tempo e o número de fotoelétrons ejetados na unidade de tempo. Mas isso em nada afeta a energia cinética máxima desses fotoelétrons. Então, para ejetar o elétron, a energia do fóton deve ser maior que a função trabalho. Claro, não podemos ter energia cinética negativa. Não podemos ter a função trabalho maior que a energia do fóton. Então, deve existir, portanto, uma frequência mínima para a qual os elétrons são ejetados. Essa frequência mínima, chamada frequência de corte, corresponde a um valor nulo de energia cinética. Né? Então, na equação de Einstein, para uma energia cinética nula, a frequência é chamada de frequência de corte. Então, a frequência mínima abaixo da qual não existe a ejeção de fotoelétrons. Então, a frequência mínima pode ser calculada para cada material, como sendo a razão da função trabalho, que é característica do material, e a constante de Planck, como verificado experimentalmente. Né? Também podemos escrever, se existe uma frequência mínima, existe um comprimento de onda máximo. Então, a relação fundamental entre frequência e comprimento de onda para ondas eletromagnéticas seria a razão. A frequência seria a razão entre a velocidade da luz e o comprimento de onda. Então, existe um comprimento de onda de corte associado a uma frequência de corte. Esse comprimento de onda seria a razão entre a velocidade da luz e a frequência. Então, a frequência seria a razão entre a velocidade da luz e o comprimento de onda. Portanto, o comprimento de onda de corte seria o produto HC sobre a função trabalho. Então, também é característico de cada material. Então, verificamos que um fóton com uma frequência acima da frequência de corte ejeta um elétron. Tá? Então, a energia cinética máxima para cada metal, lembre-se que a frequência de corte Ni0 depende do metal, então para cada metal existe uma frequência mínima abaixo da qual não existe o efeito fotoelétrico. Então, essa frequência ela depende de cada material. Se eu fizer essa experiência para diferentes metais, para diferentes superfícies, né, teremos diferentes funções, né, teremos diferentes frequências de corte. Então, cada frequência de corte é característica de cada metal. E o comportamento da energia cinética máxima para com a frequência é um comportamento linear. Tá? Muito bem, então para cada metal existe uma frequência de corte e uma função trabalho característicos. Isso corrobora os resultados observados e que não são justificados pela teoria clássica, pelo modelo ondulatório. Além do mais, a partir da reta, que é a característica de cada metal, e cada metal tem sua função trabalho e tem sua frequência de corte, é possível, usando essa reta, o ajuste para cada material, foi possível, no caso, para Robert Millikan, usando superfície de sódio, determinar o coeficiente angular da reta, que seria a razão entre a constante de Planck e a carga elementar, no caso, para o potencial de corte. Então, foi possível, a partir da equação de Einstein fazer previsões acerca do comportamento de outros materiais, né? E determinar suas funções de trabalho e seus potenciais de corte, suas frequências de corte. E ainda comprovar o valor, determinar experimentalmente o valor de Planck, da constante de Planck, em um experimento que em nada tem a ver com a radiação de corpo negro, né? Que seria o motivo, a motivação experimental original, né? Que Planck, utilizando o modelo da quantização da energia dos osciladores, da superfície
do corpo negro, chegou à quantização da energia. Então, Millikan conseguiu obter um valor para a constante de Planck idêntico àquele obtido por outros físicos experimentais no tratamento da radiação de corpo negro, no modelo de Planck da radiação do corpo negro. Isso mostra a validade da explicação da equação de Einstein, que não justifica a existência do fóton, mas mostra que a interação da radiação com a matéria no efeito fotoelétrico é feita de forma descontínua, sendo, portanto, o comportamento da radiação quantizado. Então, a energia de cada fóton seria proporcional à frequência desse fóton. Então, algumas constantes aparecem com bastante frequência, né, quando tratamos do efeito fotoelétrico. A constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. 1 elétron-volt seria a energia adquirida por um elétron quando acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Então, a energia adquirida pelo elétron é o produto da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, por uma diferença de potencial de 1 volt. Bom, isso nos dá 1,6 vezes 10 a menos 19 joules de energia. Bom, isso é chamado de elétron-volt. Então, podemos reescrever a constante de Planck em elétron-volt segundo, em vez de joule segundo. Basta dividir o valor em joule por 1,6 vezes 10 a menos 19 joule por elétron-volt. Isso dá 4,14 vezes 10 a menos 15 elétrons-volt segundo. Então, essa forma de escrever nessa unidade, elétron-volt segundo em vez de joule segundo, também é bastante útil quando tratamos de efeito fotoelétrico. Um outro fator importante é o produto da constante de Planck pela velocidade da luz, o produto de duas constantes fundamentais da natureza. Né? Isso dá cerca de 1.243 elétrons-volts, né, se eu usar esse valor em elétron-volt segundo, pela velocidade da luz, cerca de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, passando metro para nanômetro, teremos 1.243 elétrons-volts nanômetro. Isso é muito útil quando trabalhamos com energia na faixa de elétron-volts e comprimentos de onda na faixa de nanômetros ou nanômetros. Bom, aqui temos uma tabela com alguns metais, elencamos aqui alguns metais, né? O sódio, o alumínio, o cobre, o zinco, a prata, a platina, o chumbo e o ferro, e suas funções de trabalho, né? Obtidas experimentalmente em elétrons-volts. Repara que a platina, dentre esses elementos, esses metais elencados, é a que possui maior função de trabalho. Portanto, é mais difícil arrancar elétrons da platina do que de qualquer outro metal elencado. E o sódio constitui aquele que é mais fácil de você remover elétrons via efeito fotoelétrico, porque ele tem a menor função de trabalho. Eu consigo fazer essa ejeção com fótons de mais baixa energia. A platina precisa de uma quantidade de energia maior. Ok? Muito bem. De fato, pessoal, podemos ver aqui na simulação, usando o nosso simulador do PHET, né, a comprovação da equação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Vamos lá. Muito bem. Então, aqui nós temos, no eletrodo, no anodo, temos aqui sódio, a placa metálica aqui é de sódio, né? E vimos que no caso do sódio, lá na nossa tabelinha, a função trabalho para o sódio é cerca de 2,3, aproximadamente, elétrons-volts. Né? Se eu sei a função trabalho, eu posso obter a frequência de corte e o comprimento de onda de corte. O comprimento de onda de corte seria a razão entre o produto HC, que é mais ou menos 1.243 elétrons-volts nanômetros, dividido pela função trabalho. O que dá, no caso do sódio, cerca de 539 nanômetros como comprimento de onda de corte. Isso significa que qualquer comprimento de onda acima de 539 nanômetros não produz o efeito fotoelétrico independente da intensidade da luz. Aqui temos o gráfico da energia em função da energia dos fotoelétrons, né, dos elétrons ejetados, em função da frequência em Hz, em 10 elevado a 15 Hz. Então, se aumentarmos a intensidade da luz, agora estamos vendo fóton a fóton, o aumento da intensidade para esse comprimento de onda, 549 nanômetros, cor verde, fótons verde, independente da intensidade, a intensidade apenas aumenta o número de fótons na unidade de tempo, não produz nenhum elétron ejetado. Nenhum elétron é ejetado independente da intensidade da luz, o que corrobora o modelo de Einstein. Né? Então, se eu colocar comprimentos de onda cada vez maiores,
eu não consigo observar nenhum fóton elétron ejetado. Agora, se eu colocar aqui o comprimento de onda de corte, que é de 539 nanômetros, né? Esse é o comprimento de onda a partir do qual você começa a produzir, a verificar a emissão dos fotoelétrons. Então, esse é o comprimento de onda de corte. Abaixo desse comprimento de onda, teremos fotoelétrons emitidos com cada vez mais energia. Então, vamos considerar aqui apenas os fotoelétrons mais energéticos. Então, reparem que para comprimentos de onda cada vez menores, a energia dos fotoelétrons aumenta. Então, o aumento da intensidade ou a diminuição da intensidade não afeta a energia dos fotoelétrons. Afeta o número de fotoelétrons ejetados na unidade de tempo. Temos menos fotoelétrons ejetados na unidade de tempo, o que acarreta uma redução na corrente fotoeletrônica, né, na corrente fotoelétrica. Então, o modelo comprova exatamente, né, já que esse simulador é baseado no modelo heurístico de Einstein, comprova que a energia dos fotoelétrons independe da intensidade da luz. Se eu aumento a intensidade, eu aumento o número de fótons. Então, eu aumento o número de fotoelétrons para uma dada frequência, evidentemente, acima da frequência de corte. Qualquer frequência, no caso do sódio, para acima de 539 nanômetros, não temos nenhum efeito fotoelétrico. Abaixo de 539 nanômetros, observamos o efeito fotoelétrico. E a energia desses fotoelétrons aumenta com a frequência. Então, se eu aumentar a frequência, eu já estou na faixa do ultravioleta, aumenta a energia com que esses fotoelétrons são emitidos. No entanto, o aumento ou a diminuição da intensidade em nada afeta a energia desses fotoelétrons, em pleno acordo com o modelo ou a visão heurística, né, do Einstein, é a partir da equação de Einstein, que diz que a energia cinética com que esses elétrons são emitidos é a diferença entre a energia de cada fóton que arranca um elétron, desde que essa energia seja superior à energia de ligação. Evidentemente que quanto maior a frequência, maior a energia dos fótons. Então eu consigo arrancar, inclusive, elétrons mais internos, que têm menos energia. Então a energia cinética máxima seria aquela para a qual os elétrons são arrancados da superfície, onde eles estão mais frouxamente ligados aos núcleos dos átomos, no caso aqui do sódio. Muito bem, se considerarmos agora o cobre tem uma função trabalho de 4,7 elétrons-volts. Então essa é a energia mínima para se arrancar elétrons do cobre, seriam os elétrons mais externos. Então, nesse caso, teremos aí um comprimento de onda da ordem de 264 nanômetros. Então, se eu incidir luz sobre o cobre, luz com comprimento de onda faixa do ultravioleta, com 264 nanômetros, eu não verifico nenhum efeito fotoelétrico. Agora, abaixo de 264, começamos a perceber os fotoelétrons sendo ejetados. Então, percebemos que abaixo a frequência o comprimento de onda de corte é da ordem de 264 nanômetros. Então, se considerarmos aqui apenas os elétrons com mais energia, né, são aqueles ejetados das camadas mais externas do átomo de cobre, então, esses são os que têm mais energia. Então, se mudarmos aqui a intensidade da luz, temos menos fótons na unidade de tempo e menos elétrons ejetados na unidade de tempo. Bom, nós percebemos aqui que para uma intensidade máxima, com 188 nanômetros, temos os elétrons sendo ejetados. Bom, qual seria, nesse caso, o potencial de corte para esse comprimento de onda, tendo aqui como superfície metálica o cobre? Como é que nós determinamos o potencial de corte? Ora, o potencial de corte é a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho. Nesse caso, no caso do cobre, teremos 1,91,9 elétrons-volts, ou
como é o produto da carga elementar pelo potencial de corte, isso é o valor em volts do potencial de corte para o cobre. Então, se colocarmos aqui um potencial de corte de menos 1,91 volts, esses nossos fotoelétrons são freados e não chegam, são freados, quer dizer, a energia cinética máxima deles é aquela que os permite chegar no máximo até o outro eletrodo. Então, esse é o potencial de corte para o cobre quando sobre ele incide radiação ultravioleta de comprimento de onda 188 nanômetros. Como eu cheguei a esse valor? Usando a equação de Einstein. O que nós fizemos? Pegamos o produto HC, que é 1.243 elétrons-volts nanômetro, e dividimos por 188 nanômetros. E depois subtraímos o resultado de 4,7 elétrons-volts, que seria o valor da função trabalho do cobre. O resultado, 1,91 elétrons-volts, é o valor do potencial de corte quando invertemos o campo elétrico, ou seja, eles são paralisados, eles são freados, porque invertemos a polaridade, o campo agora, em vez de estar da esquerda para a direita, ele está da direita, em vez de estar da direita para a esquerda, ele está da esquerda para a direita. Isso faz com que os elétrons de carga negativa sejam freados. Então, essa é a máxima energia com que eles conseguem chegar. Essa máxima energia cinética corresponde à máxima energia potencial, nesse caso, energia potencial, que é o produto da carga elementar, pelo potencial, no caso, potencial de corte. Bom, uma das principais aplicações do efeito fotoelétrico é o chamado tubo fotomultiplicador. Então, nós temos ali o fotocatodo, que recebe os fótons da radiação. Esses fótons emitem elétrons, então cada fóton vai ejetar um único elétron, e esses elétrons são acelerados por diferenças de potenciais crescentes, através dos chamados canais ou de nodos. Né? Então, um fotoelétron ejetado é acelerado e atinge um desses dinodos e libera 2 ou mais elétrons que são acelerados por uma outra diferença de potencial. Cada elétron, em média, consegue ejetar de 2 a 3 elétrons para cada par de dinodos. Então, um único fóton de luz gera um único elétron, para cada fóton um único elétron, e cada elétron é acelerado nesses pares chamados dinodos por diferenças de potencial, tensões crescentes, eles são acelerados e cada elétron, em média, arranca mais 2 ou 3 elétrons, isso de forma crescente. Então, teremos aqui, na saída para o contador eletrônico, teremos uma quantidade substancial de elétrons, dependendo do número de nodos que nós temos nesse tubo fotomultiplicador. Temos aqui a imagem de um deles, né? Utilizados aí em dispositivos que necessitam dessa fotomultiplicação. Então, um único fóton arranca um único elétron, que é acelerado por diferenças de potencial crescentes, e cada elétron arranca, em média, a depender do tipo, do propósito, 2 a 3 elétrons. Então, nós multiplicamos o número de elétrons que saem do outro lado. Bom, uma aplicação, obviamente, utilizada, né, dos fotomultiplicadores é o chamado binóculo, né, de visão noturna, ou câmera de visão noturna, seja o que for. Né? Bom, nós temos aqui o fotocatodo, que recebe os fótons de diferentes cores de um determinado ambiente. Então, a lente aqui recebe essa radiação de baixa intensidade, que você está no escuro, então tem poucos fótons naquele ambiente. E fótons de todas as frequências, portanto, todas as cores. Ele penetra, e cada fóton penetra na lente e atravessa a lente e atinge um fotocatodo. Muito bem, esses poucos fótons que atingem o fotocatodo ejetam poucos elétrons. Aí, esses poucos elétrons entram no fotomultiplicador, que, na verdade, esse fotomultiplicador é uma rede de microcanais. Tem milhões de fotomultiplicadores. Né? Então, esses poucos elétrons que são ejetados pelo fotocatodo são multiplicados a uma taxa de cerca de 10 a 4. Ou seja, no final das contas, né, quando eles atingem essa tela, como nós vamos ver aqui atrás, cada fotoelétron ejetado transformou-se em cerca de 10.000 elétrons. Então, um fator
multiplicador de 10 a 4, cerca de 10.000 elétrons para cada fotoelétron ejetado. Muito bem. Então, eles atingem essa tela de fósforo. Essa tela de fósforo absorve esses elétrons, atingem essa tela de fósforo e fazem com que esses elétrons, esses átomos de fósforo, atinjam um nível de excitação e, quando retornam ao ground state, né, o estado fundamental, eles emitem uma radiação de cor verde. Por isso que os binóculos de visão noturna, ou os visores, né, noturnos, eles têm essa coloração esverdeada. Né? Então, nós conseguimos, a partir desse dispositivo, uma multiplicação de elétrons a uma taxa de cerca de 10.000. Então, para cada elétron, 10.000 elétrons são ejetados e atingem a tela de fósforo, excitando esses átomos de fósforo, que emitem uma radiação esverdeada correspondente aos fótons de radiação que entraram no sistema. Beleza? Portanto, como o número de fótons é muito maior que o original, essa lente ocular, quer dizer, a lente onde eu coloco ali os olhos para observar, a que recebe a informação, fornece uma imagem, que é uma versão, né, esverdeada da original. Então, esse tipo de binóculo, esse tipo de dispositivo, o que nós conseguimos enxergar é uma versão esverdeada do objeto original. Né? Muito bem. Bom, vamos a alguns exercícios. Qual fóton possui maior energia? O de radiação azul ou amarela? O de raio-x ou de radiação gama? Muito bem, aqui temos um esquema do espectro eletromagnético dos raios cósmicos, que correspondem a maiores frequências, e as ondas longas de rádio, né, correspondem às menores frequências. E aqui temos a pequena faixa chamada luz visível, que os olhos humanos são capazes de detectar, mais ou menos 380 nanômetros a 780 nanômetros, do violeta ao vermelho. Né? Bom, a luz azul está aqui entre 440 e 485 nanômetros, a luz amarela entre 565 e 590 nanômetros. Então, a onda amarela é mais longa que a onda azul. Então, a onda azul tem maior frequência que a onda amarela. Muito bem, então pegando aqui comprimentos de onda médios, a energia do fóton é a constante de Planck multiplicada pela frequência, ou a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. No caso da luz azul, o comprimento de onda média é de 460 nanômetros. Bom, vimos que esse produto HC é de cerca de 1.243 elétrons-volts nanômetro. Dividido por 460 nanômetros, teremos uma energia média de 2,70 elétrons-volts para um fóton de luz azul. No caso da luz amarela, o comprimento de onda médio, a partir daquele esquema, é cerca de 580 nanômetros. Então, a energia de um fóton de luz amarela, HC sobre lambda, 1.243, o produto HC, elétrons-volts nanômetro, dividido por 580 nanômetros. Então, repara que usando esse valor para o produto HC é muito útil para achar a energia de um fóton a partir do comprimento de onda. No caso, a luz amarela tem um comprimento de onda médio de 2,14 elétrons-volts. Portanto, a luz azul tem maior energia, o fóton de luz azul tem maior energia que um fóton de luz amarela. Bom, os raios-x têm um comprimento de onda médio aí na faixa de 0,1 nanômetros. Então, a energia seria HC sobre 0,1, que é o comprimento de onda, 1.243, dividido por 0,1, 1.243 elétrons-volts nanômetros, dividido por 0,1 nanômetros, 12.430 elétrons-volts. Ou, se você quiser, 12,43 quiloelétrons-volts. Então, a energia dos raios-x já estão na faixa de milhares de elétrons-volts. Né? Agora, imagina os raios gama, né, que aparecem nas explosões de radiação, explosões nucleares, né, de supernovas, enfim. Então, tem um comprimento de onda médio da ordem do milésimo do nanômetro. Né? Já está aí na faixa do picômetro, né, o picômetro. Bom, então, a energia desses raios gama, energia média, é da ordem de HC sobre lambda, 1.243 por 0,01, vai dar 1.243.000 elétrons-volts, ou 1,2
243 MeVs, ou mega elétrons volts. Nós estamos na faixa dos milhões de elétrons volts de energia. Radiação muito energética. Muito bem. Então, os raios gama têm mais energia do que os raios X. Muito mais energia. Está na faixa dos mega elétrons volts, enquanto que os raios X estão na faixa de quilo elétrons volts. E muito mais energia do que os fótons de luz visível, que estão na faixa de elétrons volts. Muito bem. Então, é importante olhar para o espectro eletromagnético e ter uma ideia da magnitude da energia desses fótons. Então, ficar exposto à radiação X, radiação gama, não deve ser lá saudável. Bom, elétrons são injetados de uma superfície metálica com velocidade de até 4,6 vezes 10 a 5, quer dizer, 460 mil metros por segundo, quando usamos luz de 625 nanômetros, ou nanômetros, de comprimento de onda. Então, quando o comprimento de onda é de 625 nanômetros, esses elétrons são injetados com essa velocidade. Letra A, primeira pergunta. Letra A, qual é a função trabalho da superfície? Letra B, qual a frequência de corte para essa superfície? Sabemos que a função trabalho é uma característica do material sobre o qual a radiação está sendo incidida. Né? Está incidindo. E a frequência de corte também é uma característica do material. Né? Muito bem. A velocidade máxima é de 4,6 vezes 10 a 5 metros por segundo, para um comprimento de onda de fótons de 625 nanômetros. Muito bem. Se a velocidade máxima é de 4,6 vezes 10 a 5 metros por segundo, temos, portanto, uma energia cinética máxima para esses fotoelétrons. Então, seria a massa do elétron vezes a velocidade máxima ao quadrado sobre 2. Né? É uma velocidade não relativística. Né? Então, aqui, ó, massa do elétron é de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. A velocidade máxima é de 4,6 vezes 10 a 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Isso nos dá uma energia de 9,6 vezes 10 a menos 20 joules. Dividindo por 1,6 vezes 10 a menos 19 joules por elétron volts, isso dá 0,60 elétrons volts. Então, essa é a energia cinética máxima desses elétrons. Tá? A máxima energia cinética com que eles são ejetados dessa superfície. Muito bem. Então, qual seria a função trabalho? Bom, a energia cinética máxima é, a partir da equação de Einstein para o efeito fotoelétrico, Hν, H vezes a frequência, ou Hc sobre lambda, H vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, menos a função trabalho. Então, a função trabalho vai ser a energia do fóton menos a energia cinética. A diferença entre a energia que ele ganha e a energia com que ele sai. Muito bem. Isso dá Hc, sabemos que é 1.243 elétrons volts nanômetro, dividido por 625 nanômetros, vai me dar a energia do fóton em elétrons volts, menos a energia cinética máxima dos elétrons ejetados, 0,60 elétrons volts. Então, teremos que 1.243 por 625, 1,99, menos 0,60, a função trabalho desse material, dessa superfície, desse metal, é de 1,39 elétrons volts. E qual a frequência de corte para essa superfície? Bom, a frequência de corte, como nós vimos, pode ser obtida dividindo a função trabalho pela constante de Planck. Bom, a função trabalho acabamos de obter 1,39 elétrons volts. Então, vou usar a constante de Planck em elétrons volt segundo. Cancelando o elétron volt de ambos, o numerador e o denominador, sobra o resto do segundo, perdão, o inverso do segundo. Resta aqui o inverso do segundo, que é o Hertz. Então, 1,39 por 4,14 vezes 10 a mais 15. Isso dá 3,33 vezes 10 a 14 Hz. Está aí a frequência abaixo da qual não há efeito fotoelétrico. A frequência de corte. Muito bem. Problema 3. O chumbo tem função trabalho igual a 4,14 elétrons volts. Letra A, encontre o comprimento de onda de corte e a frequência de corte para o efeito fotoelétrico. Letra B, qual é o potencial de corte quando a luz incidente tem comprimento de onda de 200 nanômetros? Lembrando que a frequência, o potencial de corte depende da frequência de corte e do comprimento de onda de corte. Vamos lá, função trabalho para o chumbo, 4,14 elétrons volts. Essa é a energia mínima para você arrancar elétrons da superfície de uma superfície de chumbo. Né? Bom, a frequência de corte é a razão entre a função trabalho e a constante de Planck. Bom, função trabalho em eletronvolts, escreva a constante de Planck em eletronvolt segundo.
Isso dá 4,14 dividido por 4,14 vezes 10 a menos 15. Isso dá 1 vezes 10 a 15 Hz. Então, essa é a frequência de corte para o efeito fotoelétrico, para o chumbo. Tá? Muito bem. Então, abaixo dessa frequência, não conseguimos emitir fotoelétrons do chumbo, a partir do chumbo. Só frequências acima, a partir de 1 vezes 10 a 15 Hz. Muito bem. Qual seria o potencial de corte, o potencial de frenagem, se tivermos um comprimento de onda de 200 nanômetros? Né? Vamos lá. O comprimento de onda de corte é a razão entre a velocidade da luz e a frequência de corte. Bom, velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, estou usando o valor no vácuo, dividido pela frequência de corte, 1 vezes 10 a 15. Né? Isso vai nos dar 300 nanômetros. Então, repare que o comprimento de onda de corte é de 300 nanômetros. Muito bem, então, para o chumbo, se eu usar um comprimento de onda de 200 nanômetros, qual vai ser o potencial de corte? Muito bem, temos aqui que o produto da carga elementar pelo potencial de corte vai dar energia, que é a energia cinética máxima, em elétrons-volts. Isso é igual a Hc sobre lambda menos φ. 1243 com comprimento de onda de 200 nanômetros, menos 4,14. Então, repare que o comprimento de onda de corte, o maior comprimento de onda possível, era de 300. Então, com 200 nanômetros, teremos energia suficiente para arrancar elétrons. Então, para ir, nesse caso, o potencial de corte, né, seria 2, o produto da carga elementar pelo potencial de corte, 2,07 elétrons-volts. Né? Ou seja, o potencial de corte, então, é de 2,07 volts. Se eu tenho aqui o valor da carga elementar, né, que é aqui o produto da carga elementar pelo potencial de corte, se eu dividir elétron-volt pela carga elementar, eu vou ter o volt. Então, é o valor em elétron-volt, é o valor do potencial de corte em volts. Então, um potencial de corte de 2,07 volts desacelera os fotoelétrons até que eles parem. Então, somente os elétrons com energia cinética máxima chegam com velocidade nula no outro eletrodo. Então, está aí o potencial de corte para um comprimento de onda de 200 nanômetros para o chumbo. Muito bem. Problema 4. Duas fontes são utilizadas no experimento fotoelétrico para a determinação da função trabalho de uma superfície metálica. Quando a luz verde, comprimento de onda aí de 546 nanômetros, é usada, o potencial de corte é de 0,375 volts. Então, a energia cinética máxima é de 0,375 elétrons-volts. Muito bem. Com base nessa medição, qual é a função trabalho para esse metal? Letra B. Qual o potencial de corte caso a luz amarela, com comprimento de onda maior, né, frequência menor, 587 nanômetros, fosse utilizada? Bom, na letra A, queremos o potencial de a função trabalho, né, quando usamos luz verde. Tudo bem? Para um potencial de corte de 0,375 volts. Bom, a função trabalho é a diferença entre a energia do fóton e a energia cinética máxima, que é o produto da carga elementar vezes pelo potencial de corte. Então, a função trabalho vai ser Hc, 1243 elétrons-volts nanômetro, dividido por 546 nanômetros, que é o comprimento de onda da luz verde. Estou usando luz verde. Menos o potencial de corte é de 0,375, ou 0,375 elétrons-volts, no caso da energia. Né? Muito bem. Então, essa operação resulta em 1,90 elétrons-volts. Então, a função trabalho, né, usando aí, no caso, luz verde, é de 1,90 elétrons-volts. Letra B. Qual seria agora o potencial de corte se eu usasse luz amarela? Bom, se eu aumentar o comprimento de onda, eu vou diminuir a frequência, então eu diminuo a energia do fóton. Diminuindo a energia do fóton, né, para aquela função trabalho, né, teremos que a energia cinética máxima, que é a carga elementar vezes o potencial de corte, é 1243, que é o produto Hc, elétrons-volts metro, dividido pelo comprimento de onda da luz amarela. Estou usando agora a luz amarela, menos a função trabalho. A função trabalho desse
Material de 1,90 obtido no item anterior. Então, isso vai nos dar 0,22 volts. Né? Na verdade, 0,22 elétrons-volts, que corresponde a um potencial de corte de 0,22 volts. Então, aqui, 0,22 elétrons-volts. Dividindo o elétron-volt pela carga alimentar, dá o potencial em volts. Né? 0,22 volts. Repare que, usando luz amarela, eu tenho um potencial de corte com um valor inferior. A energia cinética desses elétrons é menor, evidentemente. Muito bem. Questão 5. Luz branca, comprimento de onda entre 400 nanômetros a 750 nanômetros, incide sobre o bário, cuja função trabalho é de 2,48 elétrons-volts. Letra A. Qual a energia cinética máxima dos elétrons ejetados? Letra B. A luz de comprimento de onda maior consegue ejetar elétrons? No caso aqui, 750 nanômetros. C. Qual o comprimento de onda de corte? Então, vamos lá, respondendo a letra A. Qual a energia cinética máxima desses elétrons? Pela equação do efeito fotoelétrico, a energia cinética máxima é a diferença entre a energia dos fótons e a função trabalho. Muito bem, a energia cinética vai ser máxima quando o comprimento de onda for mínimo, no caso da luz visível. Então, o comprimento de onda mínimo que nós temos aqui seria lá para a luz violeta, cerca de 400 nanômetros. Então, teremos HC, 1243 elétrons-volts nanômetros, dividido por 400 nanômetros, menos a função trabalho do bário, que é de 2,48 elétrons-volts. Teremos aqui uma energia cinética de 0,623 elétrons-volts, ou, se você quiser, um potencial de corte de 0,623 volts. Né? Então, está aí a energia cinética dos elétrons, a máxima energia cinética dos elétrons removidos quando eu uso luz violeta, tá? 0,623 elétrons-volts. Bom, a luz de comprimento de onda maior consegue ejetar elétrons? Qual o comprimento de onda de corte? A letra C. Bom, qual é a maior energia? O fóton, que possui maior energia na faixa do visível, corresponde ao menor comprimento de onda, ao maior comprimento de onda. Né? Para o maior comprimento de onda. Então, a energia correspondente à luz de maior comprimento de onda, a energia correspondente ao maior comprimento de onda é HC dividido pelo comprimento de onda maior. Então, 1243 elétrons-volts nanômetro dividido por 750 nanômetros. Então, essa é a maior energia correspondente à faixa visível da radiação eletromagnética. 1,66 elétrons-volts. Muito bem. Qual seria? Tá? Essa energia ela é menor que a função trabalho, quer dizer, é o mínimo de energia para remover elétrons. Então, o maior comprimento de onda da luz visível, correspondente ali à luz vermelha, tem uma energia, o fóton de luz correspondente ao maior comprimento de onda da luz visível, que é a luz vermelha, tem um comprimento tem uma energia da ordem de 1,66 elétrons-volts. Essa energia é inferior à função trabalho. Então, a luz vermelha, fótons de luz vermelha, não conseguem promover efeito fotoelétrico numa superfície de bário. Muito bem. Então, não consegue ejetar elétrons. Por quê? Porque a energia correspondente a esse comprimento de onda, a essa frequência, no caso da luz vermelha, é inferior à função trabalho. Ele não consegue ejetar elétrons. Qual seria o comprimento de onda de corte? Muito bem. HC sobre a função trabalho. Então, o comprimento de onda de corte é a razão entre o produto HC, 1243, pela função trabalho. Elétrons-volts nanômetro dividido por elétrons-volts. Temos aqui 500 nanômetros. Então, esse é o comprimento de onda de corte. O maior comprimento de onda. Então, acima de 500 nanômetros, não conseguimos ejetar elétrons do bário. Apenas abaixo de 500 nanômetros. Então, luz vermelha, luz amarela, luz laranja, infravermelho, nenhuma faixa de radiação, seja visível ou infravermelho, ou acima disso, micro-ondas, ondas de rádio, não conseguem ejetar elétrons de uma superfície de bário, apenas abaixo de 500 nanômetros. Então, a luz violeta consegue, o azul consegue,
Né? Então, temos aqui o comprimento de onda de Corte. Então, acima desse comprimento de onda não há efeito fotoelétrico, somente abaixo desse comprimento de onda. Muito bem, pessoal. Então, com isso, encerramos a nossa segunda parte sobre o efeito fotoelétrico. Até a próxima aula com o efeito Compton. Um abraço e até lá.